Olá, eu sou o Seco Amor Júnior, sou médico urologista aqui do Hospital São Francisco e hoje a gente vai bater um papo sobre o câncer de próstata e a nossa campanha do Novembro Azul, tá? Pessoal, o Novembro Azul é o mês que a gente considera de conscientização do câncer de próstata e da saúde masculina como um todo, tá? Por que e o que é o câncer de próstata, pessoal? O câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente, é a neoplasia maligna, ou seja, o tumor que mais frequentemente acomete o homem depois dos cânceres não melanomas. O câncer de próstata é um câncer da sexta, sétima década de vida. Tá? Então, aquele homem, principalmente da raça negra, depois dos 60, 70 anos de idade, é um homem que precisa ter o seu cuidado, ter a sua avaliação referente ao câncer de próstata. E é em novembro que a gente concentra os esforços, pelo menos do ponto de vista de publicidade. O que é a próstata, pessoal? A próstata é uma glândula responsável pela produção de grande parte daquele líquido que a gente ejacula. Muito se fala sobre a próstata. Muitas das vezes a gente nem sabe o que é a próstata. A próstata, então, é um órgão que fica próximo da bexiga e do reto e, através do toque retal, a gente consegue acessar parte da superfície da próstata. E aí, a gente já tira um outro fator de confundimento. O urologista é o médico que cuida da próstata. O proctologista cuida das doenças relacionadas ao reto e o ânus. A função nossa como urologista é fazer o exame da próstata, o exame físico, através do toque. Não há preocupação referente a hemorroidas, referente a sangramentos anais. Essa é uma preocupação referente aos nossos colegas da proctologia. A única função nossa com o exame de toque é fazer um exame da superfície da glândula prostática, que se torna mais fácil através do toque retal. Mas voltando ao assunto, o câncer de próstata é um câncer extremamente prevalente. É um câncer que pode acometer até 15% dos homens. Só que qual que é o dado mais relevante do câncer de próstata? O câncer de próstata tem cura em 90% dos casos no momento do diagnóstico precoce. O que a gente está falando, pessoal? A gente está falando de uma doença de característica maligna em que a gente tem 90, ou seja, mais da metade, bem mais da metade dos casos são curados uma vez que é feito o diagnóstico de forma precoce. Quando que a gente deve procurar e quando que a gente deve se preocupar com o câncer de próstata? Não há, pessoal, relatos na literatura de nenhum fator predisponente ou alguma coisa que a gente faça de forma comportamental que vai relacionar com o câncer de próstata. Não há dados na literatura definitiva referente a esses dados. A única coisa extremamente relevante e com uma relação direta com o câncer de próstata é o histórico familiar. Você, homem, que tem histórico familiar, principalmente no parente de primeiro grau, você tem 2 vezes mais chances de ter câncer de próstata. Esse é o paciente especial. Esse é o paciente da luz amarela ligada. Esse é o paciente que a gente precisa fazer um rastreio, um screening, de forma bem precoce. Então, pessoal, quando que a gente começa a fazer isso? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, deve-se começar o rastreio a partir dos 50 anos de idade, nos pacientes sem histórico familiar de câncer de próstata. Nos pacientes com histórico familiar de parente de primeiro grau de câncer de próstata, pacientes afrodescendentes, esse rastreio deve ser mais precoce, a partir dos 45 anos de idade. Outra pergunta que cabe: doutor, eu preciso vir ao urologista todo ano para avaliar ou fazer o screening do câncer de próstata? Nem sempre. Essa é a conduta individualizada. Um paciente bem acompanhado, um paciente com os exames feitos com regularidade, esses espaços podem ser ampliados a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio. Não existe uma regra fixa para esse ponto. Existe a regra de ser avaliado diante do histórico familiar. Como é feito o diagnóstico de câncer de próstata?
Muito bem, e essa pergunta é bastante relevante. O diagnóstico do câncer de próstata é feito através da biópsia da próstata, que a gente faz através de uma ecografia transretal. A gente faz através de um ultrassom e uma retirada de pequenos fragmentos da próstata. Existe o diagnóstico de suspeição, ou os exames ditos complementares, que, claro, estão incluídos os exames físicos, a ultrassonografia e, mais modernamente, a ressonância nuclear magnética da próstata. Uma vez feito o diagnóstico de câncer de próstata, qual que é a conduta a ser tomada? A conduta, como tudo e como de forma importante na medicina, tem que ser compartilhada com o paciente. Hoje em dia, a gente possui vários tratamentos com intenção ou com objetivo curativo do câncer de próstata. Entre eles, o tratamento cirúrgico e o tratamento através de radioterapia. Um detalhe importante, pessoal: a maioria dos cânceres de próstata são diagnosticados na fase precoce, mas claro, a gente tem os diagnósticos na fase tardias, que a gente diz, ou naqueles pacientes que já têm doença fora da glândula ou doença metastática. Um dado muito relevante e bastante interessante é que mesmo para esses pacientes, os quais não têm intenção curativa, a gente tem opções de terapêuticas muito grandes, com medicações muito modernas sendo descobertas e sendo aplicadas e autorizadas pela nossa Agência Nacional de Regularização de Medicamentos, que é a Anvisa. Os tratamentos para o câncer de próstata, então, envolvem a cirurgia. Hoje em dia, através das técnicas minimamente invasivas, a gente consegue grandes resultados em termos de função. Pessoal, um dado importante: o tratamento cirúrgico do câncer de próstata tem como objetivo primordial o tratamento oncológico. A gente quer deixar o paciente livre do problema relacionado ao câncer. Mas hoje, com técnicas mais modernas, tipo laparoscopia ou uso da técnica robótica, a gente permite resultados funcionais muito surpreendentes, tirando um pouco aquela preocupação e os estigmas da incontinência e da impotência relacionada à cirurgia. Ainda o tratamento através da radioterapia, um tratamento que existe uma equiparização, existe um dado de similaridade com a cirurgia. Claro, a gente reserva a radioterapia algumas vezes para aqueles pacientes mais idosos ou aqueles pacientes que têm risco proibitivo de realização de procedimentos cirúrgicos, devido a algum problema cardiológico grave ou outra condição de saúde que limita a realização de procedimento cirúrgico. É isso que a gente tinha para falar, pessoal. Então, a gente está falando de uma doença muito prevalente, uma doença comum, mais uma doença que tem cura em 90% dos casos no diagnóstico precoce. Por favor, aceite, se cuide, venha na nossa campanha. Novembro é o mês de conscientização em que a gente fala mais, a mídia dá mais espaço para a gente, mas todo dia é dia do homem se cuidar. A gente da equipe da urologia do Hospital São Francisco estamos sempre abertos e à disposição para esclarecimento, dúvidas e, claro, para consulta e tratamento em toda a sua complexidade. Um grande abraço.